Reconhecido mundo afora pelo olhar humano e o cuidado inclusivo na prática da medicina, Dr. Ricardo Afonso Ferreira supera desafios logísticos e ultrapassa fronteiras para levar atendimento médico especializado para populações vulneráveis em comunidades indígenas e ribeirinhas no Brasil e em regiões de crises climáticas e de catástrofes no mundo. Vindo de uma família de médicos, Dr. Ricardo Ferreira é a terceira geração a trilhar o mesmo caminho, escolhendo a ortopedia como especialização, com formação pela PUC e pela University of Tennessee, em Memphis, nos Estados Unidos. Falar do meu filho é meio difícil, porque eu fico sempre bem emocionada quando falo dele. Às vezes até choro. Ricardo é uma pessoa que sabe o que quer, percorre e realiza tudo o que ele tem em mente. Me sinto muito orgulhosa desse filhão que eu tenho. Obrigada. O voluntariado e o anseio pela ajuda ao próximo sempre foram muito presentes na vida do Dr. Ricardo. Características estas que, após uma caminhada de aventura ao Pico da Neblina, localizado em terra Yanomami, no Amazonas, o levaram a fundar, em 2003, a Expedicionários da Saúde, uma entidade sem fins lucrativos focada em atendimento médico especializado e cirurgias de média e alta complexidade. Na descida do Pico da Neblina, nós paramos durante alguns dias numa aldeia Yanomami chamada Maturacá. Nós lá ficamos e nós éramos num grupo de 7 pessoas, dos quais 4 eram médicos. Então lá ficamos e vimos a realidade da vida na aldeia. E vimos que existia uma carência muito grande, principalmente uma carência na área cirúrgica. E então fundamos a Associação Expedicionários da Saúde, cuja missão era o cuidado principalmente cirúrgico dos povos isolados geograficamente. Desde então, sua dedicação incansável em garantir acesso à saúde de forma mais democrática à população, por meio de um trabalho humanitário inspirador, soma dezenas de milhares de pessoas atendidas por equipes multidisciplinares com profissionais de diferentes especialidades. Sob sua liderança como presidente nessas mais de 2 décadas, a instituição realizou mais de 50 expedições, ultrapassou a marca de 10.000 cirurgias e fez mais de 70.000 atendimentos a indígenas. Conheço o Ricardo Afonso Ferreira há 45 anos. Fizemos a faculdade de medicina juntos, eu oftalmologista, ele ortopedista. Desde sempre, admiro sua determinação, sua coerência e seu foco. O trabalho na ONG que fundou e preside é a principal iniciativa de promoção de atenção visual terciária dentro de terras indígenas no Brasil. Parabéns, Hospitalar. Vocês escolheram uma pessoa muito generosa. Parabéns, Ricardo. Das condições imprescindíveis ao exercício da medicina, a premissa básica é a compaixão. Mas compaixão não basta. Medicina exige ciência e ciência se expressa em prática clínica de qualidade. Ricardo Afonso Ferreira é médico na extensão e na profundidade do termo. Elegeu como objetivo de vida levar aos povos indígenas, nos mais distantes rincões de nosso país, cuidados médicos do mesmo nível ao encontrado nas instituições de saúde de referência. Ricardo Afonso Ferreira e seus expedicionários. Bem-ajam. Por meio da Expedicionários da Saúde, instala hospitais de campanha temporários em áreas de floresta densa nas expedições realizadas na Amazônia. As estruturas são equipadas com salas de cirurgia, consultórios e leitos de recuperação em estruturas capazes de operar em condições adversas. Aos 45 anos de idade, você não quer mais fazer uma coisinha assim, mais ou menos. Então, tudo começou sendo feito de uma maneira bem séria e organizada. Se baseou muito nas perguntas, em perguntar para a ponta, para eles, o que é que eles estavam querendo da gente? O que eram as coisas mais importantes para eles? E logo vimos que uma das coisas mais importantes era o enxergar, que muitas pessoas com catarata, que é uma eriose, né, que é a maior causa de cegueira reversível, e que os acometia quando eles eram muito jovens.
E essas cirurgias, que eram cirurgias simples, poderiam ajudá-los bastante. Estou aqui na comunidade Rimarabuei, a terra de Yanomami. O senhor me escutou a minha fala, a minha preocupação, que estava precisando um médico que sabe tratar os olhos, aquele não está enxergando, e o idoso, Yanomami, não enxerga mais o mato e não consegue olhar onde eles trabalham. Então esse que eu estou mandando a minha mensagem para o senhor ficar contente, ficar feliz que eu conheci a sua alma. Aí, essa é a minha mensagem para o senhor. Muito obrigado, uma boa tarde, até logo. Seu espírito solidário nunca viu fronteiras. Pelo contrário, a inquietação por alcançar o maior número de pessoas levou expedições ao Haiti no terremoto de 2010, em que enviou 7 equipes de revezamento durante 7 meses consecutivos. Foi um momento complicado, a gente viu uma realidade realmente chocante, o estado que o país se encontrava, a população, o sofrimento. Fomos para uma cidadezinha, Lecai, que era perto de Porto Príncipe, aonde nós transformamos um hospital canadense de oftalmologia e otorrino em um hospital ortopédico. E logo depois trouxemos as nossas equipes e lá ficamos por cerca de 6 a 7 meses, levando diferentes expedições para o local. Durante a pandemia de Covid-19, instalou mais de 260 enfermarias de campanha pela Amazônia Legal Brasileira, com tratamento de oxigênio-terapia, doação de concentradores de oxigênio, medicamentos e EPIs. Também montou e doou para o município de Campinas, cidade-sede da EDS, um hospital de campanha moderno com 120 leitos individuais equipados e com filtro EPA para evitar contaminação ao ambiente. Quando de repente nós estamos aqui proibidos de fazer qualquer expedição, porque não podia juntar as pessoas, como é que nós vamos ajudar esse povo dentro de um momento como esse, sendo que a gente conhece bem a logística da Amazônia e para a distribuição de tudo a gente tinha conhecimento de como fazer isso e fomos então procurados por inúmeras fundações e organizações internacionais e nacionais, e um dos nossos colaboradores, o Luiz, com o colapso do oxigênio em Manaus, então ele pensou nos concentradores de oxigênio, que apesar de não serem 100% de O2, são 98% de O2. Então nós inventamos a partir dessa ideia original do Luiz, as enfermarias dentro de toda a Amazônia. Criamos um grupo de Zap, onde a partir da primeira enfermaria, o cara que aprendeu na primeira ensinou da segunda, o da segunda ensinou da quarta, e assim foi um movimento virtuoso, um círculo virtuoso, onde no fim nós fizemos mais de 260 enfermarias espalhadas por toda a Amazônia. E aqui em Campinas, olhando aqui a situação, começamos a montar então um hospital de campanha para o Covid. O hospital de campanha de 122 leitos, com monitor em todos os quartos, muito bem equipado, e cedemos isso para o município de Campinas para ele poder fazer a gestão disso. Ricardo é um altruísta no sentido mais amplo da palavra. É uma pessoa inspiradora que nos dá muito orgulho de poder conviver. Proveniente de uma família de ilustres ortopedistas, poderia seguir o caminho mais lógico e confortável, exercendo seu trabalho em vários hospitais em Campinas ou no Instituto Afonso Ferreira. Mas não, saiu da sua zona de conforto, abraçou a saúde indígena, que, como todos nós sabemos, é o maior desafio de todo o Sistema Único de Saúde. Ricardo vence desafios homéricos nas ações e na gestão de sua ONG,
expedicionários da saúde. É um exemplo a ser seguido como médico, como cidadão e merece todas as homenagens e respeito. Já no ano de 2023, na crise sanitária Yanomami, montou e doou ao Estado o Centro de Referência Yanomami na comunidade de Surucucu. A inovação do complexo hospitalar móvel, junto ao comprometimento e dedicação, rendeu à instituição o Prêmio Zayed de Sustentabilidade na categoria Saúde. O reconhecimento foi concedido pelos Emirados Árabes Unidos e soma-se a tantos outros merecidamente recebidos nacional e internacionalmente pelos esforços incansáveis e pelo impacto positivo social e humanitário. Há 17 anos, ele cuida de quem cuida da nossa floresta. É o Dr. Ricardo Ferreira, dos Expedicionários da Saúde. É um privilégio poder ter alguém como você aqui, podendo falar, servir de inspiração. Eu conheço o Ricardo desde os meus 15 anos. Nós viajamos o mundo juntos. Ele sempre teve muita curiosidade por pessoas de verdade, como elas eram, na simplicidade do seu dia a dia. Tanto que nós começamos viajando, sempre sem dinheiro e de carona, pelos interiores do Nordeste brasileiro. E expandimos isso para a América do Sul, e depois para a Europa e a Ásia, via Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão e chegando até a Índia. Aí nós ficamos um mês na Índia, quando ambos tínhamos 20 anos. A gente gastava $1 por dia, era o que dava, e foi a fase talvez mais enriquecedora e talvez também a mais feliz das nossas vidas. Por menos confortáveis que fossem as circunstâncias, a gente vivia como todas as pessoas pobres do nosso entorno e nos beneficiando da solidariedade da gente simples e bondosa que a gente encontrava pelo caminho. Isso fez o Ricardo, ou teve grande influência em torná-lo esse idealista que hoje cura pessoas nos lugares em que muito pouca gente tem coragem de entrar, né? Então, ele merece esse prêmio que ganha hoje. Um dos aprendizados importantes foi o conhecimento de diferentes povos com diferentes culturas. Existe um povo que o indivíduo que caça ou que pesca, ele não pode comer o que ele caçou e o que ele pescou. Daí, quando me contaram isso, eu fiquei pensando, falei, ué, e daí agora, né? Você é um grande caçador, você vai lá, caça tudo, pesca tudo e não pode comer, vai ficar com fome, né? Porque se você é o melhor caçador, você vai terminar ficando com fome. Então, pensando na solução, ela é óbvia depois que se a escuta, mas não é tão óbvia para nós ocidentais, a maneira como nós vivemos, individualista. É difícil pensar, mas a solução é simples. Ensine o próximo, transmita seus conhecimentos, divida seus conhecimentos, compartilhe. E é uma coisa que nós devagarzinho estamos aprendendo dentro da sociedade, dessa sociedade cosmopolita, dessa sociedade global, que é o compartilhar. Que compartilhar é essencial para a nossa sobrevivência. O Dr. Ricardo é uma pessoa realmente diferente, preocupada com o próximo. Ele é alguém que eu falo que ele está à frente do tempo dele, porque ele tem sempre o interesse pelo problema do próximo, ele está sempre pensando no que ele pode fazer para ajudar. A gente liga para ele e fala, alô, ele já, o que eu posso fazer por você? É a pergunta dele, né? Ao invés de ele perguntar o que você quer, ele fala o que eu posso fazer por você. Acho que isso já mostra bastante, né, como ele é. Ele conheceu uma garotinha com deficiência visual, a Maria, e desde então ele não se separou mais dela. Ela vivia com a avó, né? A avó faleceu e ele juntou um grupo de amigos também para
poder ajudar a Maria, né? O grupo chama Amigos da Maria. Isso para poder proporcionar a ela educação de qualidade dentro das limitações dela, preocupado com ela, sempre tentando fazer algo para melhorar a qualidade de vida dela. Eu só tenho a agradecer por ter a oportunidade de fazer parte da vida dele, sabe, de poder conviver, poder aprender com ele e poder me doar um pouco para a causa dele, né? Realmente ele faz a diferença no mundo e eu acho que o mundo precisa de mais gente assim. Por ser um verdadeiro exemplo de solidariedade, com um legado que inspira e engaja profissionais e voluntários em causas humanitárias em todo o mundo, temos o orgulho em lhe conceder o Prêmio Hospitalar 2025 na categoria Personalidade do Ano na área da saúde. Dr. Ricardo, muito obrigado por sua fundamental contribuição à saúde, sem medir esforços para levá-la aos locais mais isolados do país. E cada um de nós pode fazer a diferença para manter esse projeto tão importante para milhares de pessoas. Saiba mais sobre o trabalho inspirador realizado pela instituição no site eds.org.br e seja um apoiador dessa causa. Eles não são de demonstrar e não são de agradecer. E eu falo muito isso antes das expedições, não fiquem esperando muito agradecimento. Você que tem que agradecer de poder ter vivido isso.